Obrigado a todos aí por estarem aqui. Nós temos aí um dos temas mais importantes para todos nós, né? Porque vocês devem ter notado que nós todos vamos morrer. Então, isso aqui nos interessa, porque o Espiritismo nos complicou a vida a partir do momento em que ele falou que depois que o corpo morre, o negócio continua. Para a gente ter uma ideia do que é o assunto, imagine um avião, 300 pessoas, o avião cai e explode. Todos morrem. Aí fica a pergunta assim, mas todo mundo precisava de morrer daquele jeito? O Espírito coloca assim, o karma é igual, o erro foi igual. Não é isso não. Nós tivemos 200, 300 corpos que morreram na mesma hora e do mesmo jeito. Mas vamos ter 300 desencarnações diferentes. Porque a desencarnação é uma forma de tratamento espiritual. Uma das grandes motivos da gente ter nascido aqui é morrer. Porque a morte é um impacto, você vê o que ele trouxe ali? A morte é um impacto enorme, né? Eu fui formado há 40 anos, durante 30 anos eu mexi com residência, eu ia à noite no hospital, eu nunca deixei no hospital para o residente olhar sozinho, eu ia para ver como é que eles estavam dando conta, eu chegava lá e encontrava o residente chorando, porque tinha morrido gente, né? Então algumas vezes eu tive que recomendar o residente para não fazer cardiologia, para fazer uma outra especialidade, dermatologia, oftalmologia, porque ele não dava conta da morte. E o cardiologista, ele entra no céu pela porta de serviço porque ele é considerado fornecedor, né? Eu mexo com a morte, né? E é para nós um problema. Você tem uma ideia do que é tão impactante a morte que N vezes na minha profissão eu fui dividir com a família o que vocês querem que faça agora, porque é um direito de autonomia do paciente, caso ele não possa resolver, que a família seja o direcionador do que se faz no final da vida. Eu ponho no CTI, não ponho no CTI, nós vamos continuar investindo ou não, a família tem que participar. E frequentemente a família vira para mim e fala assim, o senhor é que resolve. Aí nessa hora eu gostaria que alguém ficasse no meu lugar. Na hora da família, eu tive um caso de um paciente com tracostomia, com AVC de tálamo, por exemplo, ele entrava em apneia, parava de respirar várias vezes. Eu estava no quarto com a família, ele parou de respirar. Eu peguei o ambu e falei com a família, vocês querem que eu ventile? O senhor é que sabe. Então, olha bem, a morte é um problema. E para o espírita fala tanto que entende de morte, reencarnação, desencarnação, mas na verdade, quando fala que alguém morre, é uma tristeza, uma consternação. Quer dizer, nós ainda não entendemos que a morte é parte da vida. E depois que o corpo morre, o processo de tratamento continua. Se ele prolonga o cuidado paliativo, nós vamos ter um cuidado de alguém que nasce para uma nova vida. E esse nascimento nem sempre é pacífico. Porque na morte nós vamos ter o poder do pensamento. Por isso é que nós vamos chamar isso de terapêutica da morte. A morte transforma o indivíduo. Veja bem um exemplo disso aqui. Nós temos Jesus morrendo assim, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Temos alguém que fala assim, um malfeitor blasfemava ao lado, se és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Será que esse vai desencarnar bem? Mas é tão importante o aspecto do pensamento, quando o outro compreendeu, porque o impacto da morte é tão grande, que pode transformar o indivíduo naquele momento, e o outro está passando sozinho. O outro repreende o primeiro e diz, e merece ouvir de Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, esse de cá também é um indivíduo que, baseado no conceito de muitas religiões, devia ir para o inferno. São criminosos, né? Não tem nem purgatório. No entanto, o transe da morte é tão impactante e renovador que ele teve. É lógico que não existe o paraíso, ou seja, ele estará em condições melhores de desencarnação do que o de cá. O que é o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui?
E esse daqui, Pai, perdoa-os que não sabem o que fazem, porque eu vou sair daqui tão bem que eu vou estar no paraíso te esperando. 3 mortes diferentes. E Paulo afirmava: semeia-se corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo animal, há corpo espiritual. Portanto, para poder entender a desencarnação, é preciso compreender o que é esse corpo espiritual e a sua fisiologia. Pensem que nós vamos morrer. O que eu vou fazer com esse meu corpo espiritual? Né? Meus filhos, minha mulher, meus pais vão morrer. E essa informação impacta em todos os outros aspectos que envolvem o momento do morrer. O que significa fazer eutanásia ou distanásia? Eu posso fazer cremação? Como é que fica o corpo espiritual na cremação? E enterrar? Que impacto que tem? E eu sinto a necrópsia? Né? Quando eu dou o órgão, como é que fica o perispírito? O que eu faço? Né? Então esse é um estudo importante, muito importante, porque nos envolve diretamente. E é tão grave essa questão do morrer, que ela hoje é causa de doença mental. Tem pessoas que vão ao suicídio pelo medo de enfrentar a morte. Olha bem, o impacto da vida futura, do que vai acontecer, leva a pessoa a procurar a morte para não ter que enfrentar. A eutanásia solicitada, que é o suicídio assistido, é uma forma de doença mental de alguém que não consegue enfrentar esse trânsito, né? E não é novidade no Espiritismo, né? Todas as religiões, isso é milenar, falam que quando tem uma continuidade da vida consciente, né? Quando eu falo para as pessoas que eu sou espírito, você que eu falo que tem espírito, mundo espiritual, eu falo para elas, mas quer dizer, então o que você chama de céu e inferno é vazio? Não tem ninguém lá não? Né? O céu e o inferno tem gente. É o que nós falamos de espírito. Isso é uma formação de todas as religiões, né? E que o comando da vida espiritual é lei divina, que tem anjos da guarda que nos auxiliam depois da morte, que se você for correto ou incorreto, determina se você vai para o céu ou para o inferno, que tem ressurreição ou reencarnação. A maioria das religiões, a maioria das pessoas hoje trabalha com isso aqui, e que tem um problema que é a separação e a comunicabilidade, que nós, como espíritas, temos isso como uma grande possibilidade de consolo e de pacificação. Porque para quem não acredita em mediunidade, morrer é separar e pronto. E nós temos a possibilidade de nos comunicarmos o tempo todo, não é na reunião mediúnica. Mas o que nós vamos mostrar aqui, que morrer não é desencarnar. Isso é que é o grande problema, ou o grande recurso. É muito diferente. Morrer é um fenômeno biológico, natural do corpo físico. Que eu dou atestado de óbito, faço um eletrocardiograma, se possível, para confirmar, porque a morte é um diagnóstico difícil de fazer, não é tão simples, né? Aí nós fazemos hoje eletrocardiograma, sempre eu faço, se possível, porque aí eu nunca tenho risco de diagnosticar de forma errada. Mas desencarnar é o desligamento do espírito do físico. Isso não acontece necessariamente com a morte. E essa informação aqui é fundamental, porque implica como que eu me comporto diante do cadáver. Veja bem, o cuidado paliativo que ele citou não terminou com a morte do corpo. Não terminou. E é importantíssimo, porque se tem impacto não cuidar, não morrer, esse impacto se agrava e muito depois que o corpo morre. Mas é muito. Além de ter o processo de desligamento, mesmo depois de desligado, o espírito ainda não se condicionou a viver fora do corpo físico. Lá no mundo espiritual, você
não tem que tomar banho, você não tem que fazer xixi, não tem que fazer cocô, não tem arroz, não tem feijão, não tem cigarro, não tem bebida alcoólica. Então você tem que se habituar a uma nova vida. Não vai ter a minha mulher, não vai ter o meu filho, não vai ter a minha avó, não vai ter a caneca que eu gosto de tomar nela. Então você tem que se descondicionar, né? Se habituar à nova vida, que vai significar uma retomada de liberdade de ação e de consciência. Aqui é uma questão importantíssima para nós. Não adianta fugir dessa verdade. Quando o corpo morre, eu vou ser o que eu sou. O que hoje é subconsciente, que me faz às vezes ter reações intempestivas diante da vida quando o consciente não segura, vai ser consciência. Eu serei o que eu sou. Portanto, eu vou estar no lugar onde eu sou comum. Então nós temos 3 etapas na desencarnação. Uma etapa é o desligamento do perispírito do corpo físico. Uma segunda etapa é a reestruturação perispiritual. Qual será a minha forma perispiritual quando o corpo morrer? E a outra fase é de readaptação à nova vida espiritual. Aqui é um componente mais demorado. Os daqui não são tão demorados assim. Mas eles não acontecem de imediato. Tudo vai depender da mente. E isso então vai obedecer àquilo que o budismo fala. Nós temos que pensar não em desejar a morte, mas sermos responsáveis hoje com o meu caminhar por um evento biológico inevitável. Que o budismo resume assim: a morte é um momento único, solitário, que não dá para improvisar. Eu tenho que me construir. É claro que o impacto da dor imensa, da dor forte do sofrimento, pode fazer como fez com aquele crucificado junto com Jesus e dar uma transformação, um impacto inicial. Mas a mente tem que ser construída e transformar em reflexo condicionado e depois em automatismo no bem. Isso não se improvisa. Não se improvisa. Então, a mente tem que ser construída o tempo todo no aspecto positivo. Ou seja, não é ser bonzinho. Não adianta ser bonzinho. Nós temos que assumir que ser bom é uma coisa fisiológica que gera bem-estar, comprovado pela repercussão disso sobre os corpos que nós usamos para nos expressar. O momento em que o corpo espiritual é desligado, ele é variável. A maioria das vezes acontece após a morte. Mas isso é um tempo individual, de acordo com o padrão vibratório que as pessoas adquiriram pelas aspirações vividas ou acalentadas. Então, quanto mais interessado em coisas materiais, quanto mais desinteressado nos aspectos maiores da vida, mais tempo a pessoa vai ficar ligada ao corpo. Mais tempo. Então, há uma separação, mas aquele laço fluídico, o cordão fluídico não se desliga, e eu continuo sendo uma pessoa que não tem o corpo viável, mas continuo ligado a ele, ainda me sentindo encarnado, e isso é desconfortável. Então, esse tempo de desligamento, que ele pode começar a acontecer antes da morte. Como? Quando o sofrimento resignado e prolongado, aí entra importantemente o que ele nos trouxe. Se nós conseguimos trazer um sofrimento resignado, a pessoa entende a função da vida, entende que a vida vai terminar e ela está pacificada. Isso faz com que aqueles cortes que vocês fizeram no papel seja o início da desencarnação.
porque a desencarnação impacta a questão psíquica. Eu estou me descondicionando de hábitos para a Terra. Isso facilita muito o desligamento. Atitudes idealistas, os missionários da abnegação e da renúncia, porque eles passam a ter um padrão mental diferente do padrão do dia a dia do encarnado, e como a mente é que controla o corpo perispiritual, ele vai sutilizando o seu peso específico, modificando a energia que entre o perispírito e o físico. O desligamento se faz mais rápido, porque não interessa mais ficar ligado ao corpo, e ele já está inicialmente adaptado à vida que terá como desencarnado. Então, a prática de atitudes altruístas, ela prenuncia e vai se confirmar uma pacificação após a morte física. Portanto, mais uma vez, é um processo totalmente mental. Na maioria das pessoas, a desencarnação obedece a princípios biológicos de energia vital. Na medida em que o corpo vai morrendo, automaticamente começam a se desligar áreas do corpo físico. Tá? Quando você tem um indivíduo que a gente chama de falência de múltiplos órgãos, por exemplo, ele já está parte desligada porque os corpos não são mais caros. O corpo físico já não está conectado inteiramente ao perispírito, já há um desgoverno celular. Nas pessoas mais simples, que reencarnaram apenas por si mesmas, sem impacto social maior, é um automatismo da desencarnação que existe em todos nós. Chega um ponto em que o corpo morre e começam a desligar-se as coisas. Mas, quando a pessoa merece, pela sua conduta, um amparo maior, ele vai ter espíritos especializados na morte que vão fazer o desligamento, amparando-a, tornando menos sofrido aquilo que a gente experimenta no morrer. Ou seja, essa conquista do direito psíquico não é ser bonzinho, é uma visão clara de que o mundo, a realidade da vida, não é esse apego material, isso é a realidade, não é ser bom, é a realidade. Nos facilita a morte, nós vamos sofrer menos. É nítido, pelo trabalho dele ali, as pessoas que entram num estado de compreensão, a separação é menor, é menos sofrida do que para outros que estão muito apegados. Eu tive vários pacientes que chegaram no final da vida, doença sofrida, e falaram: doutor, engraçado, hoje eu não estou mais preocupado se meu filho vai perder o emprego ou não. Ele tem idade para continuar trabalhando, minha mulher pode trabalhar. Quer dizer, ele entrou numa pacificação que parte do apego que ele tinha se desfez, porque ele foi entendendo que o importante na vida não é dinheiro, não é trabalho, não é casamento, não é sexo, não é poder, é paz interior, é espiritualidade, que foi proporcionada pela doença, que se nós tivéssemos o conhecimento que ele nos trouxe, a participação nossa teria acelerado esse processo. Então ele merece, pelo que conquistou, ter sua dificuldade reduzida. Então esses merecem a assistência espiritual e chega ao ponto de anteciparem a retirada do corpo. Ele não precisa mais sofrer. Tá? Ou se ele for alguém que tem repercussão na sociedade, eles aliviam as dificuldades dele, energizam temporariamente o corpo e podem até adiar a ocorrência. Tem vários casos, usa-se o termo moratória. Moratória é algo temporário de curta duração para pessoas que têm repercussão social. Às vezes, a moratória se faz para que o indivíduo aproveite um pouco mais o sofrimento do corpo, para que ele não saia em péssimas condições daqui. Como nós temos doenças auxílio, não precisava de ter um AVC, mas ele é uma criança de 70 anos. Então vamos provocar um AVC, vamos colocá-lo na cama, 5, 6 anos sem andar, tendo que ter comida na boca, tendo que receber fralda descartável, para que ele possa
acordar para a realidade da vida. Quem são esses espíritos que os auxiliam? São espíritos interessados, especialistas na morte e na desencarnação. Eles são aquilo que as figurinhas mostram lá, brincando aqui, que mostra uma caveirinha com cruz na cabeça com um tridente na mão. Vocês já viram aquilo? São esses espíritos aqui, ó. Eles são especialistas em provocar a morte. Chega um ponto em que ele já pode ser retirado, então eles conseguem provocar a morte. Usam o passe magnético, porque o passe magnético é uma ordem mental, além da transmissão energética que se faz, é uma ordem mental de funcionamento celular. O André Luiz fala assim: se é possível a hipnose da mente humana, com mais propriedade se produz a hipnose do campo celular. A célula faz o que eu mando. Isso é epigenética. Então, quando eu dou o passe, eu não estico a mão e fico assim, Deus faz alguma coisa aí. Não. Eu dou um passe sem rezar naquela hora. Eu rezo antes e depois. Eu me projeto mentalmente, eu quero que o fígado funcione assim. Ah, mas o que é isso? Isso é o que o obsessor faz em nós. Eu quero que o fígado fique doente. E esses espíritos chegam a um ponto em que já pode morrer, eles impõem a mão, por exemplo, no abdômen e provocam hemorragia digestiva. Ou eles põem a mão na cabeça e obstruem uma artéria, provocam um AVC de tronco, para a respiração do indivíduo e ele morre. Então eles promovem a morte na hora que o indivíduo merece morrer. Antes de fazerem isso, eles nos fazem visitar o mundo espiritual, nos preparando para onde nós vamos viver, nos alertando da importância do que nós vamos viver. E nesse momento, eles aplicam passas no nosso perispírito, tratando o perispírito, fortalecendo energeticamente o perispírito, de tal maneira que quando nós voltamos para o corpo, a doença piora e muito. Você vai ter um indivíduo falando: eu estou achando que eu vou morrer. O aviso do paciente geralmente é após a sua visita. Ele foi escrever: você vai morrer. Ele não tem aquilo claramente, mas fica a inspiração registrada como memória. E como o perispírito está muito energizado pelo que ele recebeu, o corpo já não consegue responder à vitalidade perispiritual. Então você vai ter alguém que piora a falta de ar, piora o mal-estar, o intestino não funciona mais, começa a ter náusea, prenunciando a morte, que foi provocada por essa melhora perispiritual aqui. O mecanismo da morte, da desencarnação. Então a desencarnação se dá como? Nós temos essa é a fisiologia. O espírito, através de corpos perispirituais, ele atua sobre o duplo etérico e esse é sobre o corpo físico. E as experiências que o corpo físico tem passam o duplo etérico aos corpos espirituais e informam ao espírito. A desencarnação é isso aqui, ó. Eu tenho que cortar esse vínculo. Enquanto eu não corto esse vínculo, mesmo que o corpo esteja morto, eu continuo sentindo o corpo. Mesmo que o corpo esteja morto, eu me sinto ainda encarnado. É importante, nós vamos comentar isso aqui à frente. E como é que seria isso? Aqui eu tenho um corpo físico, aqui eu tenho um duplo etérico, que a matéria densa pertence ao mundo físico. Aqui eu tenho o corpo astral, ou psicossoma, que tem forma humana. Aqui eu tenho o corpo mental, que é ovalado. Aqui eu tenho o corpo causal, que é em forma de chama. E outros corpos que a gente não tem muita informação. A desencarnação é um corte aqui, ó. Fica duplo etérico e corpo físico para ser inumado ou cremado, e eu vou me liberar disso aqui. Aqui está ectoplasma, portanto, ectoplasma é coisa de matéria física. Ele não entra no mundo espiritual. A desencarnação vai ser um corte aqui. E como é que se dá esse desligamento? Primeiro, a desencarnação não é desdobramento. Desdobramento o que seria? Você dorme e sai do corpo. Então, se eu dormir aqui agora e vocês pudessem me ver, vocês iam ver o Oswaldo deitado aqui
e um Oswaldo igualzinho do lado aqui. Ou na reunião mediúnica, nas viagens astrais, isso é desdobramento. Eu saio igual ao que eu sou. Mas morrer, desencarnar, não é desdobramento. Porque o corpo que eu vou usar é diferente. Ele vai ser um perispírito novo, criado pela histogênese espiritual. Algumas pessoas confundem isso aqui com ectoplasma. Isso não é ectoplasma, é uma propriedade espiritual. Como é que se dá isso? Quando o corpo morre, espontaneamente, de forma automática, ou conduzida pela espiritualidade quando tem envelhecimento, vai haver uma ação mento-eletromagnética em 3 regiões do corpo físico. Há uma ação mento-eletromagnética aqui, na língua do plexo solar, que é o chakra que controla as vísceras, é a parte das manifestações fisiológicas, que é muito intensa em nós. Depois que se desliga aqui, há um desligamento do chakra da região do coração, sentimentos e emoções. E por último, há um desligamento no centro mental, que é o mais importante de todos. Isso é feito por passe magnético. O espírito, no caso das assistências, né? Mas é fisiológico, em todo mundo vai acontecer assim. Mas o espírito começa a aplicar passes no corpo. Na hora que ele desliga aqui, o indivíduo piora clinicamente. Muito. Né? Ele passa a ter um mal-estar, para de comer, as pernas, ele começa a ficar frio. Você examina, o indivíduo está começando a demonstrar sinais de morte. Quando há o desligamento aqui, passa a ter diminuição da pressão arterial, choque, o indivíduo esfria, a temperatura cai, ele fica pálido, mas aí ele entra em coma, né? Porque não perfunde mais o cérebro físico, até que quando desliga aqui, ocorre a morte física. O corpo, o espírito abandonou o corpo, que já não era mais viável. O que acontece quando vai tendo isso aqui? Quando atua no abdômen do tórax, a gente vê uma liberação de uma substância clara e amorfa. Sai uma quantidade enorme de coisas da pessoa. Que muita gente acha que isso é ectoplasma. Não é. Ectoplasma é coisa de corpo físico. Isso nós vamos ver aqui. E depois que ele atua na cabeça, então você vai ter um corpo ao lado dele, uma quantidade enorme de uma substância clara e amorfa. Quando ele atua na cabeça, ocorre um estalo que seja ser ouvido no mundo espiritual e sai uma estrutura em forma de chama. Vamos voltar aqui só para você lembrar isso aqui. Ó. Lembra disso aqui? Corpo causal. Sai uma estrutura em forma de chama. Corpo causal. O corpo causal é o corpo que memoriza a essência. O que nós temos de conquista e o que nós temos para resolver em termos de débito. Esse corpo causal atrai essa substância que ficou junto ao corpo físico, e na medida que ele atrai, forma-se uma cabeça e depois forma-se o resto do perispírito em forma humana. Portanto, essa histogênese é a formação de um novo corpo perispiritual. Portanto, eu não desdobrei. Desfez-se o perispírito por completo. Por que acontece isso? Porque essa histogênese vai obedecer ao mecanismo quântico. A mente, que é o corpo causal, arquivou todas as experiências, o que é impactante, o que é memória definitiva. O que é impactante, o que é memória definitiva, atua por mecanismo quântico e vai estruturar o perispírito que eu mereço. Na histogênese espiritual, o citoplasma, veja bem, citoplasma. O citoplasma é a parte da célula comandada pela mente. O citoplasma perde a sua diferenciação, porque o corpo astral ele é composto de células. No mundo espiritual, o corpo astral é composto de células.
E essas células perdem a diferenciação. O que é diferenciação? É uma célula que é fígado, outra é coração, outra é pulmão, outra é rim. As células todas voltam a ser células embrionárias, como se fosse um feto. Eu estou nascendo no mundo espiritual. E através de divisão celular, forma-se um novo corpo espiritual, segundo o tipo imposto pela mente. Ou seja, quando o corpo morre, o perispírito se transforma num monte de células-tronco. O que é a célula-tronco que a medicina quer usar? Pega uma célula do embrião, que não é nada, mas pode ser tudo. É uma célula totipotente, aliás, multipotente. Tote inclui a placenta, multipotente. Que você injeta na área do coração, vira coração, injeta no intestino e vira intestino. Então essa célula-tronco fica disponível à mente. E vai formar um corpo espiritual de acordo com os méritos e deméritos que eu tenho. Então aqui, essa célula aqui vai ficar disponível a que a mente possa usar. Então eu vou ter um corpo espiritual de acordo com as minhas conquistas. Se eu morrer aqui perfeitinho, mas se eu não for um cara correto, eu não terei um corpo espiritual perfeito. Eu terei as sequelas do meu comportamento e que a mente vai me transformar no que eu realmente sou. E isso é possível ser feito por quê? Porque no mundo espiritual, aqui é uma célula do corpo humano, aqui tem uma membrana nuclear. Aqui dentro está o DNA. O DNA das nossas células, ele é um par de cromossomos. Por que é um par? Um veio do papai e um veio da mamãe. É par. Porque o óvulo e o espermatozoide não tem par, tem um só, junto e forma dois. Chama diploide. Como no mundo espiritual não tem casamento de espírito com espírita para nascer espíritozinho, aqui não tem como ter par. A célula do corpo astral, ela é haploide, ela não tem par. E não tem membrana nuclear, porque André Luiz fala que o DNA no citoplasma da célula perispiritual está o DNA da célula espiritual está no citoplasma. Por que isso? Porque quando tem a membrana e tem o par, a mente não consegue mudar. Então, se eu nasci aqui para ser cego, eu posso gostar ou não gostar, eu vou ser cego. Vem a informação aqui, é um par e é uma membrana, eu não consigo, pela minha rebelde, deixar de ser cego. Do mesmo modo que eu posso ser um criminoso e morrer aqui perfeito, porque a minha culpa ainda não deu uma ordem no DNA para eu ter a punição que eu mereço no corpo físico. Mas como eu desencarnei e a célula passa a ser haploide, não tem par e não tem membrana nuclear, a mente penetra aqui e eu vou ter na minha forma perispiritual nova aquilo que eu mereço. E se eu tinha uma lesão aqui, progressivamente essa lesão vai desaparecer. Tá? Deu para compreender? Então eu vou ter a recompensa dos meus atos. Ao mesmo tempo, o nível de evolução espiritual vai fazer com que a minha rarefação perispiritual seja compatível com aquilo que eu conquistei ou que eu mereci. Portanto, o solo da espiritualidade será proporcional ao peso específico do perispírito. Eu vou viver no mundo espiritual, na área compatível com o meu padrão perispiritual e por mecanismo de sintonia. Eu vou ficar num lugar bom ou num lugar complicado espontaneamente. Espontaneamente. Porque se eu criar um perispírito denso, eu não tenho como ficar num lugar de paz. É incompatível o padrão vibratório. E por mecanismo de sintonia, eu vou automaticamente, por ação quântica, passar a viver com aqueles que são iguais a mim. Então, é a vivência do mecanismo de ação, causa e efeito, não ação e reação. Ação e reação na física. Causa e efeito é diferente, né? O que você fez gera um efeito. Ou seja, se eu bati em alguém, eu não tenho que apanhar. Se eu bati em alguém, eu vou recebê-lo como meu filho para eu dedicar a minha vida a ele. É causa e efeito, não é calculação e reação. Feito a histogênese espiritual, eu vou ficar ligado ao perispírito pela força rhombode. É um cabo,
fio fluídico, que é parte do perispírito, que me mantém ligado ao cadáver, através da fossa romboide, que é a parte de trás da cabeça. Aqui é um esquema dessa parte de trás da cabeça. Não dá para entender por que exatamente. Essa área mais primitiva do cérebro. Aqui tem o chakra coronário. Mas a maior parte, então, desse cordão fluídico sai dessa parte de trás da cabeça e se conecta à cabeça do perispírito. Mas ficar ligado ao corpo, ao cadáver, não é agradável. Você tem uma sensação de ser duplo. Duplo. Se você se liga a lembranças do mundo físico, você volta a sentir toda a doença que provocou a morte. Se você cansa daquilo, se a ação do paliativo funcionou, se você tem conhecimento, você foca o seu pensamento no mundo espiritual e deixa de sentir as sensações do físico. Há uma confusão em você, porque como você ainda sente o corpo físico, você quer agir pelo físico, o físico não responde e fica um desconforto. Quanto mais dura esse fio de prata, né, maior o desconforto. Você tem que erguer-se mentalmente. Continua o desafio. Então, a bagagem de informação religiosa, de conhecimento espiritual, que vai te fazer erguer-se mentalmente. Então, é um momento ainda de conquista. Se você merece, você será auxiliado pela espiritualidade. O momento de cortar o cordão varia de pessoa para pessoa, porque ele é terapêutico. Ele é terapêutico. A maioria dura horas ou dias, né? Exceto em alguns suicidas ou loucos, ou doentes mentais graves. Tá? O suicida é um problema que merece um estudo à parte, porque o corpo vai ser inumado. A nossa lei não permite cremação de suicida, né? Ele tem que ser enterrado. Ele vai ser enterrado, o corpo com ele vinculado a ele. Se a gente tivesse clarividência no cemitério, nós veríamos vários e vários espíritos assentados junto à sepultura, com o fio saindo e penetrando na terra. Isso gera sofrimento, sim, mas isso também é de misericórdia. Por que é de misericórdia? Porque se você corta o cordão fluídico de um espírito suicida precocemente, você vai ter a seguinte situação: ele tem um relógio perispiritual vinculado à sua vibração, em que ele nasceu como todos nós, para vivermos aqui pelo menos 60 anos. Esse tempo biológico, esse tempo perispiritual tem que ser esgotado, porque o fluxo de energias do espírito para o corpo e do corpo para o espírito é adaptado num perispírito para o encarnado. Se ele mata o corpo muito antes disso aí, se for cortado o fio de prata, você vai ter alguém que não é encarnado porque não tem corpo físico, e que não é desencarnado porque o perispírito não suporta viver no mundo astral. Então, ele se manter ligado ao corpo, mesmo em putrefação, é de misericórdia, porque enquanto ele está ligado ali, ele ainda é ser humano, ele se pensa como tal, apesar da grande aflição. Porque mesmo alguns, depois que cortam, vão entrar em processo psicótico grave, alguns vão virar completamente loucos lá. Se você fizer isso antes, a maioria enlouquece. E muitos resolvem a sua questão ainda ligados ali ao corpo físico. Muitos. E muitos não podem ter o cortados, porque o grau de perturbação deles é tão grande, morreram até em tempo certo, mas são tão desequilibrados que, se você corta, eles voltam para dentro dos lares, começam a obsediar a família, vão atrás das suas posses, não compreendem o que aconteceu. Então, o tempo de cortar depende dos ideais da reencarnação. Enquanto está ligado ali, ele mantém sensações no corpo físico. E quando você corta o cordão fluídico, o indivíduo tem um bem-estar imediato.
E se você acompanhar o exame físico do cadáver, em alguns você vai notar que quando tem um corte feito antes da inumação, se você examinar o cadáver, você poderia, com alguma experiência, notar como que o cadáver piora o grau de deterioração dele subitamente, é quando você desliga o cordão de prata. Porque aí toda a alimentação mental que havia para manter alguma vitalidade através do pretérico é tirada, né? Aí quando acontece isso, eles vão lá e dão um passe no corpo físico, os mentores espirituais retiram toda a parte de duplo etérico que ele tinha, para não haver vampirização do corpo. Feito a histogênese perispiritual, você vai ter então um espírito envolvido de um perispírito que tem o sistema nervoso e o sistema cardiorrespiratório idênticos ao daqui. Porque esses são os sistemas mais evoluídos que nós temos. O sistema nervoso, o cardiovascular, e o perispiratório acompanha o cardiovascular, são os sistemas mais evoluídos. Tanto que numa materialização de espírito, você pode auscultar o coração do espírito, você pode auscultar o pulmão, pegar o pulso dele. Mas há modificações funcionais no músculo estriado esquelético, sistema digestório, urinário e reprodutor. Porque no mundo espiritual você não tem que caminhar, a gente caminha por condicionamento. Não tem que ter músculo de perna, né? Não tem que ter sistema digestório, porque a gente come por condicionamento. Mas você nunca ouviu falar que o espírito foi no banheiro para fazer cocô, né? Não tem as excretas habituais, nem de urina. E o aparelho reprodutor, externamente você vai ter uma configuração feminina ou masculina, mas não há espermatozoide nem óvulo, lá não tem reprodução, né? Não há necessidade de ter testículo, muito menos útero no mundo espiritual. A apresentação vai ser da última encarnação. A princípio a gente será mais ou menos igual ao que é hoje, mas depende do padrão mental dominante, né? E as renovações na forma se darão pelo conhecimento e pelo tempo. Então alguém que desencarna, que morre com amputação, ele obrigatoriamente não terá que ser amputado no mundo espiritual. Ele fica talvez algum tempo até que ele descubra que ele controla a sua forma. Se ele já tem merecimento para isso, ele não precisa de estar amputado mais. Mas aí entra as questões mentais. Antes de você voltar à vida de relação, a mente vai ter que se equilibrar. Aquele corpo causal que a chama vai coordenar o seu retorno ao mundo espiritual. A princípio nós vamos ter sempre minutos ou horas durante a histogênese perispiritual, no como, na cadaverização, nós relembramos todos os lances da encarnação atual de frente para trás. Eu me lembro da infância, da adolescência, cada detalhe. Não apenas me lembro, mas eu me emociono. Porque o que impacta a memória não é a revisão racional, é a carga afetiva da memória, é o impacto emocional. Então, esse é o mecanismo automático, tanto quando a gente desencarna, quando encarna, a gente passa por isso aqui. Parece que é um mecanismo fisiológico do perispírito. E essa visão panorâmica é fundamental, porque vai ser aquilo que ficar registrado de maneira intensa em mim, quando eu revivo automaticamente as experiências, as minhas conquistas e deméritos vão atuar nas células tronco que a histogênese perispiritual me apresentou ao corpo causal, e eu vou criar um novo perispírito com a fisiologia compatível com o resultado da revisão que eu fiz. Deu para acompanhar isso aqui? Então eu faço a revisão e recebo um monte de célula tronco. Aí a minha mente vai pegar aquilo ali e vai criar um corpo que eu mereço. O corpo de forma humana, que é o corpo astral, um dos componentes do perispírito.
Então a minha forma vai depender disso. Eu vou viver no local onde meu corpo for compatível. Isso é a vivência aqui, agora, de forma clara da lei de causa e efeito. Da lei de causa e efeito. Mas repara que o corpo astral, ele é muito acessível à mente, porque ele é haploide e procarionte. Então lá no mundo espiritual eu poderia ir melhorando a minha apresentação de acordo com o tempo. Aí eu entro numa fase de perturbação mental. Vou chamar de perturbação porque não há lucidez da vida de relação. Todo mundo passa por isso aí. Tudo aquilo que foi importante, impactante em mim, vem à minha mente e eu começo a relembrar. Já não é a fase de visão, de recordação simplesmente. Eu passo a continuar fixado em imagens e experiências impactantes que eu tive. Não apenas isso aqui, eu passo a viver as imagens e sentindo aquilo. Então você vai ter um indivíduo, olha bem como é que é importante isso aqui, para a gente que trabalha com reunião mediúnica, você consegue identificar, esse não desencarnou. Ele chega na reunião, o médium fala assim, alguém fala, eu estou vendo o espírito vestido de armadura. Ele se comunica, não, porque eu estou aqui na guerra, e eu estou preocupado, estou morrendo ali. Quer dizer, ele está vivendo essa fase de perturbação, ele nem notou que morreu, passados 200, 300, 400 anos, e ele continua vivendo como encarnado, sem conseguir enxergar que do lado dele não tem mais as coisas. É um isolamento psíquico, de uma interiorização, que não obrigatoriamente significa um isolamento das pessoas. Nós vamos mostrar isso aqui. Isso é importante porque se eu tenho culpa, é a culpa que me paralisa. Porque os espíritos equilibrados não têm essa perturbação dessa forma, eles entram num estado de sono restaurador. Então, essa consciência culpada é fundamental, porque eu sofro, o indivíduo, o corpo morre e ele continua sofrendo o sofrimento terapêutico. Até que ele observa que não está adiantando, ele se arrepende ou busca uma solução. Só aí ele começa a sair da fase de perturbação. Então, para quem trabalha em reunião mediúnica, você identifica isso aqui. Não adianta chegar para o indivíduo, não, você já morreu, ele não dá conta de entender. Ou você chegar para ele e falar assim, você já morreu, quer dizer que eu morri também? Que porcaria é essa? Aí o indivíduo vai morrer de novo. A doença física demorada te permite rever isso aqui, porque você revê as coisas. Aquilo que ele descreveu aqui, é isso aqui, ó. As pessoas bem cuidadas e com a espiritualidade tratada, resolvem isso aqui, ó, e saem daqui muito melhor. Reconciliam-se. Confessam, né? E aí você vai ver também indivíduos que tiveram a morte. Vamos começar aqui primeiro. Esse tempo de perturbação é uma necessidade terapêutica, em que você fique não apenas vivendo isso, mas fique em locais do mundo espiritual compatíveis com o seu padrão vibratório, em que é uma confusão dentro de você não está entendendo o que está acontecendo, tem gente ruim do seu lado. Lembra André Luiz, 8 anos no umbral, corria para cá, corria para lá, bebia água suja, via umas imagens que nem sempre eram espíritos, era a forma de pensamento que ele criava, né? Porque ele não tinha noção de vida espiritual. Então é uma vivência mental em que você fica num lugar de sintonia espontânea com grupos afins ao seu padrão mental. O que me faz ter perturbação mais longa? Apego às coisas materiais, a morte com a vitalidade muito grande do físico, se a mecanismo da morte é natural ou intencional ou por irresponsabilidade. Isso aqui vai impactar durante anos até a pessoa despertar. Então, uma morte do indivíduo jovem, uma morte súbita, você vai ter a situação em que o indivíduo entra numa perturbação em que ele vê o seu corpo e não entende o que é dele.
e continua achando, tentando conversar com a mulher, com os filhos, com as famílias, ele não consegue perceber que as coisas mudaram. Né? Com o passar do tempo, ele vai entrar nessa fase de perturbação, porque ele não consegue ter contato, ele vai numa fase como se fosse um adoecimento psíquico, a não ser que ele tenha merecimento de ser esclarecido. Eu já falamos isso aqui. Alguns vão entrar num sono direto, que é a melhor coisa. O sono, ele pode durar de minutos até fases mais longas, e será um sono sereno para aqueles que merecem. É uma parte em que você, dormindo, dorme o corpo astral, destaca-se o corpo mental e você sonha. Porque hoje, quando eu sonho, meu corpo dorme e eu saio em corpo astral. Mas quando eu estou desencarnado, eu não tenho corpo astral. E eu me desdobro em corpo mental e tenho vivências em corpo mental, que é o corpo da lógica, do raciocínio, da inteligência, do livre-arbítrio. Então o sono no mundo espiritual é muito mais produtivo do que o sono aqui, porque eu saio sem o corpo emocional, eu tenho clareza dos raciocínios que eu faço, então eu durmo e começo a perceber o que acontecia, eu me lembro, faço propostas, analiso e acordo melhor. Principalmente se eu tenho então conhecimento de vida espiritual, se eu sei que tem desencarnação, reencarnação, fenômeno mediúnico, eu conheço o mundo espiritual, esse sonho me é muito produtivo. Quando eu acordo readaptado mentalmente à nova vida que eu vou viver, que é muito diferente daqueles que não têm essa informação. Um católico, um evangélico, ele vai demorar um pouco mais a isso. Ele não vai sofrer mais, porque o título não importa, mas ele demora um pouco mais a se adaptar, porque é difícil para ele compreender o que está acontecendo. Mas alguns que não foram tão merecedores assim, eles vivem essa fase do sonho no corpo mental recriminando-se. Eu não devia ter feito isso. Ele tem um pesadelo, mas é um pesadelo construtivo. Né? Vai depender então do conhecimento, da evolução mental, moral e o treino mediúnico. Por que o treino mediúnico? Porque quem tem mediunidade ostensiva visita o mundo espiritual, já está habituado àquela forma de vida. Fatores desse desligamento: ação mental de familiares e amigos. Veja bem, você tem alguém que está saindo do corpo em fase de perturbação. Alguns são mais tranquilos, conseguem inclusive acompanhar o enterro, né? Eles sabem da vida espiritual, costumam cortar o cordão um pouco antes do enterro ou cortam antes, mas eles ainda não estão fortalecidos no mundo espiritual. Então a ação mental de familiares e amigos é um problema para eles se for de desequilíbrio, porque toda a percepção do encarnado que a família tem impacta dentro dele e gera um sofrimento no desencarnado aqui, né? Eles têm que proteger, muitas vezes eles têm que provocar problemas temporários de saúde física nos familiares, né? Alguns desmaios que você tem no velório são desmaios provocados pela espiritualidade, a ver se tira o indivíduo dali. Ação de mentores ou de inimigos. Nessa hora nós já começamos a resgatar as nossas dívidas. Se teve culto no lar, é muito melhor morrer em casa do que no hospital. Você imagina aqui que ia morrer no hospital. Quando começa a ter o desligamento do corpo físico, mesmo antes de cortar o corpo astral, você começa a ter evidência do mundo espiritual. Então aqueles delírios, eu não vi se você mostrou o papel aí. Tá. Você vai para o céu, você está sendo mais carinhoso com Deus, né? Você vai ter um desligamento melhor. Se quiser, nós fazemos uma parte prática aqui. Você imagina naquela fase de desligamento em que a pessoa tem o delírio, né? Ele está vendo o mundo espiritual. Tá? Uma parte
evidência do mundo espiritual, uma parte é anóxia cerebral gerando confusão, tá? Uma parte ele está vendo o próprio mundo físico em torno dele, na sua parte mais etérica. Mas imagina no hospital, quando você está numa enfermaria e ele se começa a soltar-se do corpo e vê o ambiente ali, né? Tem muito essa obsessão, muito espírito aflito. Então, por isso que a morte no lar, ele é muito melhor do que a morte no hospital. É claro que no quarto particular também será diferente da enfermaria. E olha a importância de se produzir um ambiente para aquele que está desligando-se. Então, a gente teria que ampliar o cuidado paliativo com a informação espírita, da obrigação de que o ambiente, a psicosfera, o ambiente espiritual do lar seja melhor. Seja melhor. No cuidado paliativo com o espírito, portanto, devemos acrescentar a abordagem da família. Né? Da família. Chega ao ponto deles terem que produzir desconforto nos familiares para que eles parem de prender o espírito no corpo. Porque o chamamento é muito grande. O André Luiz escreve um caso no livro Obreiros da Vida Eterna, em que o Dimas, eles observam o Dimas envolvido por como se fosse uma teia de aranha dos pensamentos da mulher. Eles têm que fazer a mulher dormir. Para isso eles promovem sono nela, mas também fazem um passe com fluido vital sobre o corpo do doente. O Dimas melhora um pouquinho, a mulher dorme e eles tiram o Dimas. Quando a gente então desencarna, quem que vai me receber no mundo espiritual? É questão de merecimento. Imagina um avião que caiu. Quem que recebeu 300 pessoas? De acordo com o merecimento, e é uma questão de sintonia e de lucidez. Pega um indivíduo, eu vou usar o exemplo, um evangélico, de repente ele abre o rosto e encontra com o avô dele que morreu há 40 anos atrás. Né? Ele não dá conta daquilo, não vai entender. Então, a questão do conhecimento também entra. Se o indivíduo é um missionário, quem vai receber são os espíritos superiores, que vão cortar rapidamente o seu cordão fluídico, ele vai se perceber desencarnado e vai ser auxiliado por eles, vai ser conduzido a locais rapidamente, tirando daquele ambiente. Depois ele se encontra com familiares. Se eu não sou missionário, mas eu sou alguém de boa vontade, eu vou ver meus familiares me recebendo, o que é altamente consolador, né? Você vai ver meu avô, minha avó, minha esposa que me precedeu, né? Meu filho que me precedeu, isso é altamente agradável. Se eu não sou nessas duas categorias, mas eu não sou alguém ruim de todo, eu vou ser socorrido por espíritos trabalhadores da última hora, tá? Não vou ficar solto, mas eu serei socorrido, o meu desligamento será mais lento, mas eu terei um amparo. Se eu não sou aqueles que despertei para a vida espiritual, eu não vou ter ninguém me esperando. Eu vou ficar preso ao corpo, vou passar uma fase, olha o André Luiz aqui, ó. Na verdade, existia o espírito, mas ele não é perceptível a mim, porque ninguém fica isento de amparo. Mas o Clarencio observou o André Luiz na sua aflição e ele ficou esperando que o sofrimento funcionasse, para que houvesse um impacto transformador, porque só o impacto transformador é que consegue registrar a memória e a pessoa daí para frente ser diferente, como aconteceu com ele. Né? Como aconteceu com ele. Ninguém vai ter o seu tratamento interrompido para ser bonzinho. Né? E alguns vão ser capturados por espíritos inferiores e levados para a região de sofrimento, onde serão escravizados, estarão em fase de perturbação prolongada. Tudo isso é lei de causa e efeito. Então haverá uma série de
de possibilidades. Então, no velório nós já falamos, muitos ficam junto ao corpo até o enterro, sentem o clima psíquico do ambiente, e esse velório, veja bem, qual que seria a duração do velório e o papel da oração, né? O Bezerra de Menezes chega a falar o seguinte: feliz o pobre, que ninguém vai no velório dele. Olha bem, ou poder dizer, infeliz o rico ou influente, que tem milhares de pessoas no seu velório, cada um com um pensamento diferente. Você imagina a confusão que deve ser para esse espírito. Fenômenos anímicos e mediúnicos no momento da morte. Nós temos várias situações, desdobramentos autodeterminados. Alguns espíritos, perto da morte, como se identificam assim, eles procuram encontrar-se com pessoas e se deslocam do corpo e vão até próximo de pessoas encarnadas ou desencarnadas. Você já deve ter ouvido falar várias vezes: olha, eu me lembrei de fulano, eu fiquei sabendo que ele morreu. Né? A pessoa seria quase que uma despedida. Ele soluciona um problema aqui por autodeterminação, que ele nos trouxe a possibilidade de fazer isso fisicamente, conduzido por nós. Essa senhora que ele mostrou, possivelmente ela tentasse fazer isso aqui com seus netos. Ó. Possivelmente. Né? Há o fenômeno de dupla vista, que faz parte do processo de desligamento. Eu começo a ver, a ouvir e a sentir o mundo espiritual. Né? E as ocorrências no velório, que nós já falamos aqui, não vou repetir aqui. Aqui é um exemplo importante do que é morrer bem assistido e morrer direito. O que é a fase de perturbação depois da morte. Doença do pânico é um perfil de transtorno de ansiedade. O que caracteriza isso, no meu consultório, isso é rotina, porque as pessoas primeiro procuram um cardiologista, elas têm palpitação, dor no peito, falta de ar, tonteira, acham que vão morrer e sempre vão ao médico, ao cardiologista. Uma parte das pessoas com doença do pânico são indivíduos que tiveram morte muito traumática na encarnação anterior. Então, a memória para elas é de grande trauma. É falta de conhecimento do mecanismo da vida, falta de assistência adequada, hoje que ele nos trouxe isso aqui. Então, ele teve um desligamento, um morrer, um desencarnar de muito sofrimento. Isso fica registrado na memória dele. Registrado na memória. Então, quando ele reencarna, qualquer situação que possa fazê-lo pensar no morrer, seja lá o que for, uma gripe dispara a crise de pânico. Se ele vê alguém morrer, ou fica sabendo, frequentemente ele entra em quadro de pânico nos dias subsequentes. Né? Isso aqui um dos mecanismos, é a memória do processo do morrer. Olha como é que isso é importante. Né? Aqui é uma das situações onde possivelmente a terapia regressiva tivesse uma indicação para poder que o indivíduo possa reviver sob o cuidado paliativo feito pelo psicólogo no consultório dele dessa vez, para que ele possa ver descobrir, né, que nem sempre é assim. Descobrir que se o outro morreu de câncer, eu não tenho que morrer de câncer. E se o outro tem a mesma doença que eu tenho, a maneira que ele morreu não é a maneira que eu vou morrer. Né? Um último comentário antes de chegar na conclusão aqui, é que, voltando às questões da mente, não apenas haverá o recurso dos mentores espirituais, mas o cuidado paliativo ele é fundamental, porque ele pode manter a encarnação no tempo necessário. Porque pelo aspecto quântico da sintonia de mentes, quando eu recebo o diagnóstico, nós comentamos aqui ontem, se eu não estiver adequadamente preparado, equilibrado e tratado,
eu me sintonizo com todos aqueles que têm a mesma doença. Me sintonizo, inclusive, com aqueles que já estão com doença avançada. Então, isso faz com que o ambiente mental agrave a minha doença, pela falta de tranquilidade perante o desafio que eu estou vivendo. A vida é um ato mediúnico. A sintonia é lei da vida. Sintonia é lei da vida. Então, a serenidade diante do desafio faz com que eu não prejudique a ninguém, porque se eu me desequilibrar, eu prejudico quem está com a mesma doença, e também que eu tenha menos sofrimento. Eu vou ser eu auxiliando. E é com resposta positiva para mim. Então, nós criar o hábito de meditar sobre a morte e sua inevitabilidade. Os minutos que precedem a morte são muito importantes para o desencarnante. Morrer e desencarnar logo é preciso ter merecimento. Permanecer num corpo sob aflições morais e físicas é necessidade inadiável. E a conduta pessoal na dor facultará ou não a libertação, conforme seja vivida. A questão é como e quando, e não se vou morrer. A morte é parte do ciclo da vida humana, humanizar a vida até o seu ocaso. Ver o ser humano integral. Tá? O que eu coloquei como utilizar informações mediúnicas? Se for possível atender ao paciente com alguma informação mediúnica que me fale, ele vai ficar mais, vai ficar menos. Porque imagina bem, se você vai dar passe num paciente moribundo, o que você pensa? O passe você doa, princípio vital. Kardec fala assim, o princípio vital é o que torna a matéria orgânica. Ele pode ser doado. Quem tem mais pode doar ao que tem menos. E em certos casos fazer voltar a uma vida prestes a se extinguir. Então o passe não é um ato, eu vou ali vou dar um passe. Ele demanda conhecimento. Como que eu dou passe em agônico? O que eu quero? Doar fluido vital? Ou eu vou doar fluido perispiritual? Eu vou mentalizar as minhas mãos na área doente, como Jesus fez. Ele tocou o olho do cego, tocou a língua do gago, tocou o ouvido do surdo. O passe deve ter um momento em que você impõe as mãos na área doente. Por isso é que é importante saber o diagnóstico previamente. Eu vou dar passe na área do tumor? O que eu faço no agônico? Isso não é distanásia? Então, se eu conseguisse ter uma informação mediúnica, seria muito útil, né? E, se possível, esclarecer a vida espiritual. Então, aqui nós vamos ter que nos entregar ao passe pela oração e ver se nos vem uma inspiração do que eu faço ali. É importante, então, ver o passe como um recurso que trata o indivíduo nas duas vidas. Nós temos que ser responsáveis com o passe. O dia que eu estiver agônico, eu quero que alguém me dê passe sabendo o que está fazendo. Sabendo o que está fazendo. O passe não é brincadeira. O passe pode fazer voltar uma vida prestes a se extinguir. Ele é muito pouco valorizado na casa espírita. Acho que atualmente a casa espírita tem o passe porque pega mal não tem. Ninguém nem estuda isso mais, né? Como também não estudam a morte, né? Procura saber se a casa espírita se estudou a morte. Morte é um negócio que apavora todo mundo, inclusive os espíritos. Estuda a reencarnação, mediunidade, perdão, tolerância, mas morrer para os outros. A casa espírita também não estuda isso. Então tem que melhorar o estudo do passe para saber como que eu me posiciono no paciente que morre. Desculpe eu ter passado aqui uns minutos, mas eu gostaria de ter terminado com isso aqui. Muito obrigado pela oportunidade.